Seja muito bem-vindo ao nosso canal Hermenêutica do Espírito. Graça e paz a todos. Nessa oportunidade, vamos fazer um review breve desse material, editada pela CPAD. O título do livro é Jesus, o Senhor, segundo o apóstolo Paulo, uma síntese teológica, do autor Gordon Fee. Temos a lombar desse material, olha que coisa maravilhosa. Temos também aqui a contracapa. Você pode estar pausando para dar uma lida, tá bom? Vamos agora ao conteúdo deste material. Passando aqui, nós vamos observar que temos na orelha do livro, né? Algo escrito aqui, você pode estar pausando para ler. Temos a folha, a famosa folha de rosto. Temos aqui mais uma folha de rosto. Esse material que foi traduzido pelo Marcelo Siqueira Gonçalves é uma obra de 2018, se não me falha a memória. Aqui temos a ficha catalográfica, que é o título original em inglês, né? Aqui, ó, primeira edição em inglês, 2018, isso. Foi traduzido pelo Marcelo. Tá? Algo interessante aqui é que nos meus reviews o pastor César Moisés de Carvalho sempre está por aqui, né? Ele que fez a revisão desse material. E como eu sempre digo, o pastor César Moisés é autor daquela teologia sistemática que vai abordar o Espírito Santo de maneira extraordinária. Ele dedica muitas páginas para falar sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Estou falando da teologia sistemático-carismático, tá? Ou carismática, que a Thomas Nelson trouxe para a gente. Então temos aqui a ficha catalográfica, temos o prefácio desse material. Passando aqui ainda prefácio. Aqui vamos ter o finalzinho do prefácio. Tá? Vamos ter agora a apresentação desse material. Se você quiser estar pausando para ler tranquilamente. E aqui temos o sumário desse material. Vou estar aproximando aqui para vocês verem juntamente comigo, tá? Então temos aqui o primeiro capítulo, parte 1, vai trabalhar o Salvador. Então os subtópicos aí, o Salvador divino, o Salvador pré-existente encarnado. Parte 2, o segundo Adão. Aí Gordon Fee vai trabalhar aqui Paulo e o aspecto da teologia da nova criação. E aqui ele vai falar sobre a ênfase paulina, a ênfase de Paulo, que é de fato mostrar as duas naturezas, né, a humana e a divina, nas suas cartas, que são as cartas que ficaram conhecidas como paulinas. Parte 3, o Messias judeu e filho de Deus. Parte 4, o Messias dos judeus e Senhor exaltado. Eu vou estar dando uma lida aqui, ó, nesse subtópico 8, o uso que Paulo faz do nome do Senhor. Na página 151, para vocês estarem vendo essa abordagem de Gordon Fee. Temos aqui ainda, na parte de número 9, a compreensão paulina do papel de Jesus como Senhor. Parte 10, Jesus o Senhor, participe de outras prerrogativas divinas. E a conclusão, Paulo como proto-trinitário. Tá? Aqui temos a lista de abreviações. E eu vou estar pulando lá para aquela página para a gente ver o que Paulo pensava acerca do nome do Senhor, ou o uso que ele faz, né? Melhor dizendo, o capítulo 8 vai abordar justamente o uso que Paulo faz do nome do Senhor. Então aqui diz assim, vou começar lendo aqui, e aí já vou pular para a próxima página, tá? O objetivo deste capítulo é descobrir o fundamento teológico do nome transformado em título, porque Senhor é título, né? Todos vocês sabem que a expressão Senhor é um título, já que, semelhantemente ao que Paulo faz de Filho de Deus, ele pede para você revisitar o capítulo 7. As implicações cristológicas desse uso são consideráveis. O significado dessa linguagem é tão magnífico que o leitor é inevitavelmente levado a um entendimento de Cristo que pode ser explicado somente em termos de sua plena divindade, um entendimento similar àquele que vemos no Evangelho de João e em Hebreus com o descritivo Filho.
Na verdade, esse uso exige de modo especial que façamos uso da teologia, gostemos ou não. Isso ocorre porque, primeiro, o Senhor ressurreto compartilha de toda forma de prerrogativa divina com Deus Pai, salvo o, entre aspas aqui, desencadear do evento salvífico em si mesmo, mas ele faz isso. Segundo, dentro do contexto do monoteísmo absoluto e concomitantemente com, terceiro, os seus papéis de redentor e mediador, sempre com Deus Pai como a primeira ou última palavra. Bom, então, os papéis de Cristo como o redentor e mediador. Aí passando aqui, que é a parte que eu gostaria de ler com vocês, Gordon Fee, ele traz um texto, ele sempre vai estar trabalhando um texto nesse capítulo de número 8, e aqui no caso temos ali Jesus Cristo, o Senhor messiânico exaltado. Aí temos um texto de 1 Coríntios 9, versículo 1, na versão NVI, que é a nova versão internacional. Diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi eu a Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Aqui é uma série de perguntas retóricas que Paulo faz, tá? E aí Gordon Fee diz assim: a linguagem que Paulo utiliza para descrever o seu encontro decisivo com o Cristo ressurreto serve como um bom ponto de partida para a nossa análise. Então, a partir dessa descrição que Paulo vai fazer do encontro com Jesus, Gordon Fee vai iniciar essa análise. Ele prossegue: em um momento crucial da defesa do seu apostolado, aí se referindo ao texto, não sou eu apóstolo, Paulo faz retoricamente aos crentes de Corinto uma pergunta sequencial como a primeira linha de evidência do seu apostolado. Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? Paulo então retorna a esse encontro num ponto posterior da carta em que se refere à aparição de Cristo a ele depois que o tempo normal das aparições pós-ressurreição já tinham se encerrado. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Aí ele vai prosseguir, e partindo daqui, você pode continuar lendo daqui, mas eu vou partir para aqui, ó. Todavia, seja qual for o caso, a mensagem de Paulo é clara. Ou seja, o que Paulo está querendo deixar claro é que ele viu o Senhor ressurreto. Porque tem alguns teólogos que vão dizer que não, Paulo não teve um encontro pessoal com Cristo da mesma forma que os 12, né? Os 12 apóstolos tiveram. E aqui prosseguindo, ele diz assim, lá em cima: a linguagem do apóstolo nessa aparição indica de forma bem clara que ele não pensava no seu encontro com o Senhor como alguma espécie de experiência visionária. Antes, ele a considera ou considerava como sendo da mesma espécie das que ocorreram com os primeiros discípulos. Então, a aparição que Cristo fez a Paulo é a mesma que fez aos demais discípulos, é o que Paulo está tentando deixar claro. Gordon Fee continua: o Cristo ressurreto também apareceu para mim, capítulo 15, versículo 8. Leia aí na sua Bíblia. Escreve Paulo na mesma linguagem que utiliza para descrever as aparições de Cristo aos discípulos, sugerindo, portanto, que Cristo apareceu da mesma forma. Para sermos francos, Paulo teve mesmo experiência com visões, como ele revela em um momento em que se gloria diante dos coríntios. Leia também esse texto. Mas o que ele fala a respeito desses momentos não foi que viu o Senhor, mas que ouviu. É aquele famoso texto de 2 Coríntios, que é esse daqui, que ele diz que não viu. A gente já viu muito pregador aí se enrolando com esse texto, dizendo que Paulo viu. Só que Paulo diz que ouviu, tá? Coisas que não era lícito ao homem falar. Prosseguindo, mas que ouviu coisas celestiais que não podiam ser expressadas aqui embaixo, ou seja, na terra. Portanto, não deve haver dúvida a respeito do entendimento que o próprio Paulo tinha sobre o que aconteceu. Ele afirma que viu o Senhor, muito embora isso tenha ocorrido num período posterior à sua ascensão, e, portanto, fora do período normal das suas outras aparições. Esse encontro também é evidenciado na versão que Lucas faz, a partir de uma fonte secundária desse comissionamento no discurso de Paulo diante do rei Agripa. Tá bom? Então a gente podemos
evidenciar também esse encontro a partir do que Lucas escreveu, tá bom? Lucas contribuiu muito na sua escrita, né, nos abrilhantando aí com o evangelho que leva o seu nome e também o livro de Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja. Você pode continuar lendo aqui, essa parte que é muito interessante, tá bom? E aí Gordon Fee dedica muitas páginas, porque aqui ele vai tanto provar, porque aqueles que argumentam que Paulo não viu o Senhor é baseado nesse texto aqui, que Paulo diz que ouviu e não viu o Senhor. Mas aqui em 1 Coríntios 9, Paulo está dizendo o quê? Nas suas perguntas retóricas. Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? Então Gordon Fee vai trabalhar esses textos, tá? E aqui temos mais páginas, olha que coisa interessante. Ele vai trabalhar 1 Coríntios 15, tá? Ele vai trabalhar Romanos 8:34, Colossenses 3:1, Efésios, Salmos. Essa parte aqui é interessantíssima, tá bom? Então, Gordon Fee ele vai provar que Paulo tanto ouviu como viu ao Senhor. Então, essa é a obra que eu indico para vocês. Está aqui Gordon Donald Fee, ele que foi professor emérito de estudos do Novo Testamento no Regent College, em Vancouver, Canadá. Temos algumas descrições aí da sua biografia, nos deixou recentemente, mas os seus escritos continuam aí falando por si só. Então, essa é a indicação, não deixa de curtir, comentar e compartilhar o nosso canal.